Estamos novamente na aula de Teologia Sistemática 3, em Eclesiologia e Soteriologia. E nesta aula de hoje, sendo a quarta aula, nós iremos ler um texto da Palavra do Senhor Jesus Cristo, aliás, dois textos. Primeiro em Filipenses capítulo 2, no versículo 12 e 13, e que o Senhor Deus, por sua graça e misericórdia, pela ação do Espírito Santo, possa estar nos orientando, nos instruindo, nos capacitando neste estudo, nesta aula, e que Ele possa graciosamente aplicar a palavra dEle e o mover dEle, instruindo e nos capacitando acerca das Escrituras e do estudo proposto dentro dessas disciplinas. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, diz: De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, desenvolvei a vossa salvação. E nesta palavra, nós já havíamos lido nas outras aulas, que é muito importante e relevante dentro do estudo em que nós estamos fazendo, quer seja ele em eclesiologia ou mesmo em soteriologia. E dentro de soteriologia, também hoje em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 1, nos versículos 4 e 5, nos diz assim a palavra do Senhor: Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Esses dois textos, eles vão nos dar uma base, uma orientação dentro do estudo proposto neste dia de hoje. Em justificação, como nós iremos estar trabalhando, dentro desta lição, nós vamos aprender o seguinte, que a doutrina da justificação, ela, continuando a aula de soteriologia, que nós paramos em regeneração, que é o novo nascimento pela lavagem, de uma nova vida, onde o pecado abundou e manchou a vida do homem, agora transborda a graça manifesta pela regeneração. E hoje nós vamos dar essa continuidade dentro de outro aspecto salvífico bem conhecido por todos como justificação. Bom, a doutrina da justificação, de acordo com a palavra do Senhor, ela é uma das mais importantes da Bíblia. E essa doutrina, que é a justificação pela fé, ela foi um grito de libertação no escuro no século XVI. Iniciou-se ali a abençoada e tão, vamos dizer, trabalhada em oração e orientada pelo Espírito Santo a reforma protestante. Quando aconteceu no século XVI, Deus usou gloriosamente a vida de Martim Lutero. E nós vamos entender por quê. Foi uma das bases do entendimento de Martim Lutero e que ele compreendeu muito do que implica esse aspecto salvífico dentro do relacionamento da salvação da humanidade. A justificação é um ato da graça de Deus pela qual ele imputa a pessoa que tem fé e que crê, que recebeu a palavra do Senhor Jesus Cristo, ele aplica a justiça de Cristo, declarando essa pessoa justa. E Deus, na sua justificação, ele vai tratar esse indivíduo, essa pessoa, ou seja, o arrependido, conforme os méritos da pessoa do seu mediador, quem? Jesus Cristo. Enquanto na regeneração vai expressar a nova natureza que o homem ele recebeu na sua salvação, na justificação
ela vai se referir agora à sua nova posição jurídica diante da justiça divina. Essa posição do homem pecador diante dessa justiça vai demonstrar o que pela Bíblia? A palavra de Deus vai nos demonstrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em Romanos 3, 23. E todos são culpados, Romanos 3, versículo 9. Ninguém é justo, Romanos 3, versículo 10. Jó, versículo 25, capítulo 25, versículo 4 também. Todos os pecados estão escritos no livro de Deus, Apocalipse 20, versículo 12. E também eles foram registrados na sua consciência, ou na consciência daquele que pecou, que transgrediu a lei, em Jeremias capítulo 17, versículo 1. Todos estão debaixo da condenação por conta da queda, do pecado, da entrada do pecado no mundo, e que removeu o homem da sua posição original. Em Romanos capítulo 3, versículo 19. E nenhum homem tem condição própria para poder livrar-se disto, da culpa, né? Adão e Eva, eles procuraram dar o seu jeitinho. Eles fizeram vestes para si mesmo, mas isso não resolveu o problema diante de Deus, né? Gênesis 3, dos versículos 7 a 10. Nem mesmo o sacrifício inventado por Caim não foi eficiente. Em Gênesis 4, versículo 3, de Isaías 64, 6, também vai estar dando referência dentro deste assunto, dessa temática. Bom, as boas obras também não justificam o homem diante de Deus, porque as boas obras não salvam o homem. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Por sermos salvos, nós fazemos as boas obras, né? Gálatas capítulo 2, versículo 16. E Jesus também disse que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Em Mateus 5, versículo 20. E a justiça dos fariseus se baseava, era nas próprias obras, ou seja, nos seus próprios méritos. E o homem não pode ser salvo pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, e o esforço de tal coisa, ele não resultará em coisa alguma. Não existe ser algum em todo o universo que tenha condições de justificar-se, ou de justificar o homem diante de Deus. E é por isso mesmo que em várias, né, religiões que nós conhecemos em todo o mundo, pessoas procuram se auto-justificar e colocam o homem, para tentar colocar o homem diante de Deus por suas obras. E obras meritórias, e essas obras são falhas. Elas não produzem justificação alguma, elas são inativas, elas são, vamos dizer, inapropriadas, e elas não vão levar a êxito a salvação. E diante dessa circunstância, diante dessa situação tão triste e desesperadora, o homem pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Em Romanos 7, versículo 24. Como se justificaria o homem para com Deus? Jó, capítulo 9, versículo 2. A Bíblia responde: esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54, versículo 17. Cristo, ele se tornou a nossa justiça. A justiça de Deus é perfeita e imutável. Ele jamais pode mudar e botar 2 pesos e 2 medidas. Ele feriria com isso, se fosse o caso de perdoar aos pecadores sem um meio eficaz de perdão, o que ia acontecer? Ele iria ferir a sua própria natureza, porque é um dos atributos de Deus. Então, o que nós iríamos entender?
Deus jamais usaria 2 pesos e 2 medidas. Ele iria ferir a sua justiça caso perdoasse ao pecador sem um meio eficaz de perdão, porque disse: o salário do pecado é a morte. Então ele não vai contradizer a sua própria palavra. Bom, Deus providenciou então o sacrifício perfeito. Deus, ele providenciou na sua graça, no seu poder, na sua misericórdia, lá desde a fundação do mundo, como nós lemos também, né? Ele, em seu grande amor, ele providenciou o sacrifício através do seu próprio Filho, para que por essa ação, por essa atitude, por essa iniciativa, pudesse satisfazer a justa exigência da justiça divina. Bom, como que isso aconteceu? Jesus, para ser mediador entre Deus e os homens, tinha de ser homem. Em Filipenses capítulo 2, dos versículos 6 a 8, vai dizer que Jesus ele se esvaziou, né? A doutrina da kenosis. Jesus tinha de tomar, né, na sua conta, enquanto homem, né, a tremenda dívida na conta dele como homem, e homem perfeito. Por isso é que Jesus se tornou devedor diante da lei de Deus. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. E até se tornou também maldição por nós, em Gálatas capítulo 3, versículo 13. E isso aconteceu quando ele, Jesus Cristo, lá no Getsêmani, ele tomou o cálice que continha a minha e a sua e a nossa culpa, em Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesus morreu, cumprindo a sentença que nossos pecados mereciam. O justo morreu pelos injustos. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Ele levou as nossas transgressões, como está descrito em Isaías 53, nos versículos 10, e 53 nos versículos 10, tá? 10 e também nos versículos 4 e 5, tá? Então, Isaías 53, versículos 4, 5 e versículo 10. Ele aniquilou-se, ou aniquilou a ele mesmo, para poder nós obtermos perdão e sermos regenerados pelo sacrifício, pela expiação de morte de cruz. E ele, ao se aniquilar, ele também aniquilou o nosso pecado pelo seu sacrifício e o sacrifício de si mesmo, em Hebreus 9, versículo 26. E proporcionou assim as condições necessárias para a remissão dos nossos pecados e para nos justificar em Cristo Jesus, né? Diante de Deus. Então, o que aconteceu? Deus, ele se torna justificador por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus morreu pelos nossos pecados, pelo pecado de toda a humanidade, e cumpriu assim a afirmação de João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João capítulo 1, versículo 29. E na cruz estavam incluídos os pecados de todos os crentes, quer no tempo do Antigo Testamento, que haviam crido em Deus, oferecido sacrifício, né, pelos seus pecados, e quer também no Novo Testamento também. Bom, estes que haviam sido perdoados por Deus no Antigo Testamento, mas seus pecados ainda não haviam sido tirados, porque era impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados, em Hebreus 10, versículo 4. Mas o perdão que receberam foi debitado na conta do Senhor Jesus Cristo, sob a paciência, né, de Deus, em Romanos 3, 25. Aguardando eles
os crentes do Antigo Testamento, eles aguardaram o verdadeiro sacrifício, que ele, Jesus Cristo, na consumação dos séculos, iria cumprir em Gálatas 4, versículos 4 e 5. E todos eles morreram sem ver a promessa, em Hebreus 11, versículo 13. E seus espíritos, ou seja, o espírito dos salvos do Antigo Testamento, aguardavam no seio de Abraão a remissão prometida. Quando Jesus, na cruz do Calvário, ele exclamou, está consumado, João 10, versículo 30, foi ali completada também a remissão desses pecados, e Deus demonstrou ali a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido, em Romanos 3, versículo 25. E como resultado deste tão grande sacrifício, desta remissão, os espíritos dos crentes do Antigo Testamento, eles foram levados ao seio de Abraão em Lucas 16, 23, para o paraíso em Lucas 23, 43 e Efésios 4, versículo 8, onde também aguardam a ressurreição dos justos na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos que agora creem estão em Cristo. Romanos 8, versículo 1. E é por essa aceitação que são declarados justos, porque Jesus é a justiça. Jeremias 23, versículo 6. Quando Deus olha para o crente, ele vê o seu Filho, Jesus Cristo, através de nós, ou seja, ele olha para o seu Filho Jesus Cristo, e ele nos vê, Isso é maravilhoso, porque somos feitos a justiça de Deus, graças a Deus por esta tão gloriosa salvação e justificação em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. E pela conta credora de Jesus, que não está esgotada, a todos quantos chegarem a Cristo e atenderem positivamente o seu chamado à salvação, passam também por este mesmo processo e recebem esta grande bênção e vitória também. E foi feito o pagamento do nosso débito, que agora não existe mais. Havia um débito, mas ele foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, todo crente, todo cristão, do Antigo ao Novo Testamento, pode ser vestido agora de justiça, da justiça do Santo, do Senhor Jesus Cristo, Isaías 61, versículo 10. E pode, com isso, apresentar-se diante de Deus justificado. E de que maneira esse crente ele é justificado diante de Deus? Bom, a Bíblia mostra que o caminho da justificação do salvo, ele se dá desta forma, como está descrito na palavra do Senhor, assim: justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, em Romanos 3, versículo 24 e 25. Nós observamos, então, que a justificação ela foi oferecida por Deus pela sua graça, ou seja, um favor imerecido, que ele agora pôde demonstrar por causa da redenção efetuada por Jesus, que remiu o homem, vertendo o seu precioso sangue. E Deus agora vai apresentar a Jesus como o único meio de justificação a todo aquele que crê. Crer no seu sangue, o sacrifício que foi feito pelo seu sangue. Isto é, aquele que aceitar esse sacrifício por Jesus em seu próprio favor, ele automaticamente ele é justificado, ou seja, instantaneamente, no momento em que recebe o sacrifício de Jesus, é
ele recebe essa grande vitória da justificação. Ele é declarado justo diante de Deus. E esse caminho da justificação, ele é o único. É o único. Então, o que significa? Ele é a única forma, tanto para grandes como para pequenos, como pobre para ricos, para toda e qualquer classe socioeconômica, étnica, cultural, histórica. Este é o único meio para haver salvação, justificação, né? A todos quanto queiram ser justificados, lhes é imposto uma só condição: crer no valor do sangue de Jesus para perdoar e para justificar o pecador. Em Romanos 3, versículos 25. Este caminho, ele não vai admitir vanglória humana, não é mérito humano. A fé com a qual o homem crê no sangue justificador de Jesus, ele não vai constituir nenhum crédito dado ao ser humano. Não foi uma invenção, não foi um projeto humano, não foi uma atitude, uma ação, uma iniciativa do homem para justificar, até porque não havia condição alguma de algum homem se auto-justificar. Ele aqui representa apenas a aceitação da graça. É simplesmente receber o sacrifício que já foi feito, né? Por meio do que Deus oferece para a nossa justificação, a dizer, Jesus Cristo. A fé, ela vai excluir as obras e assim não deixa nenhum lugar para haver uma jactância. Romanos 3, 27. Pois o homem, ele é justificado pela fé sem obras. Ele não faz obras para ganhar a salvação, para ser salvo, mas ele recebeu a salvação e a justificação pela graça. Se a nossa justificação dependesse de alguma obra, ninguém se salvaria, pois nenhum homem conseguiu cumprir a lei totalmente. Assim, permaneceríamos todos debaixo da maldição da lei. Também nós podemos, um pouco mais, avançando um pouco mais, entender qual o resultado da justificação na vida desse homem. Ora, sendo, pois, o homem justificado pela fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1. Esta paz, ela não é somente um sentimento agradável, de sossego, de tranquilidade, mas é como um estado de pós-guerra, ou seja, como bem coloca assim Eurico, ele, quando acaba aquela turbulência toda da guerra e tudo cessa e as relações, né, que a outrora estava interrompida, agora elas reatam, né? Houve um reatar de um relacionamento entre o homem e Deus. Foi isso que aconteceu, né? O que estava em outrora, vamos dizer, perdido pela queda do pecado, houve agora o preparo de um novo relacionamento entre o homem e Deus. O homem que viveu em pecado, ele estava separado de Deus. Ele estava debaixo da ira de Deus. E quando esse homem recebe este favor divino, ele é declarado justo e entra no estado de paz com Deus e experimenta a alegria, o gozo inefável, né, da harmonia de estar novamente com um relacionamento com o Criador, com Deus, com o Senhor, com o seu Salvador. E ele tem livre acesso a Deus. Em Efésios 2, 18 nos dá essa afirmativa. Então, o que mais? Qual o resultado? Qual outro resultado além da paz que nós adquirimos em Deus pela justificação? Agora nós temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmados. Ou seja, nós
nós gloriamos agora na esperança da glória de Deus, para que os que são declarados justos, Deus conceda a alegria de participar da sua glória. E também, pela palavra de Deus, ela se torna, ou seja, ela é uma bênção que vai elevar o nosso coração, a nossa vida, as coisas que são agora de cima. Pensai nas coisas de cima. Colossenses 3, versículos de 1 a 3. Nós temos que nos glorificar em Cristo, porque nos gloriamos também agora nas tribulações. Os sofrimentos que aparecem na vida, eles não vão mais nos abater, não vai abater o crente salvo em Jesus Cristo, pois a alegria maior que Deus nos concedeu através da justificação vai operar nessa pessoa, nesse indivíduo que recebeu esta vitória, esta graça, vai operar uma alegria, pois esse crente, ele vai entender que a tribulação, ela vai produzir paciência e experiência e esperança, conforme está descrito na palavra do Senhor em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. O que mais resultaria a justificação? A graça. A graça na vida do justo vai entrar na vida dessa pessoa e constituir também uma certeza da presença do Espírito Santo, que derrama nas nossas vidas o amor de Deus em cada coração. Assim como a fé e o amor que há em Cristo, a graça vai transbordar na vida desta pessoa, agora justificada em Deus. É bem verdade também que as bênçãos que há sobre a cabeça do justo, né? Assim que nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo, também todos nós recebemos essa graça pela sua plenitude, como graça sobre graça. Não é apenas uma graça, mas uma graça sobre graça, continuamente, diuturnamente, como está em João capítulo 1, versículo 16. Essa justiça do Senhor, ela torna esse crente de uma forma ousada, ele é ousadamente inabalável na sua fé. Ele é firmado na rocha, firmado no Senhor e tem uma fé e convicções firmes e inabaláveis. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? De acordo com Romanos 8, versículo 31. E aquele a quem nem mesmo a seu próprio filho poupou, mas antes entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. E ainda, olha só que graça maravilhosa e inabalável. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, versículo 33. E quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E que grande amor, hein? Em Romanos capítulo 8, dos versículos 35 e 37. Que grande amor é esse? Essa é a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A justiça, ela vem acompanhada também com frutos. Isso significa dizer que a justiça ela é posta em prática e opera de maneira, na maneira do viver de cada cristão, de cada crente, de cada um que tem os seus nomes escritos no livro da vida, como está em Hebreus capítulo 11, versículo 33. Ou seja, as obras justas que o crente pratica, elas estão diante dos olhos do povo. Todos vão olhar e vão ver um novo testemunho. Elas são prova de que Cristo vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. E 2 Coríntios capítulo 4, também nos versículos 10 e 11.
E isso nos aponta para quê? Para a obra de santificação. Bom, o que significa a santificação como um aspecto salvífico na vida do cristão? Vai dizer que a santificação, ela é, em primeiro lugar, a continuação da obra salvadora na vida do crente. A Bíblia vai afirmar que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Essa boa obra começou pela salvação, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, em João capítulo 1, versículo 12. E ele entrou nas nossas vidas para transformar, para mudar o quadro, a história, as atitudes, a situação e a posição em que nós vivíamos em outrora. E nós morremos então para o mundo, Colossenses 3, versículo 1 a 3. Ocasião em que nós nos tornamos participantes agora de uma nova natureza. Todo crente que recebe ao Senhor, Jesus recebe ao Senhor Jesus Cristo, ele agora é participante de uma nova natureza. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4. Afinal, como a palavra do Senhor mesmo nos garante, tudo se fez novo, em 2 Coríntios 5, versículo 17. A mesma obra agora ela é aperfeiçoada pela santificação. E através dessa obra de santificação, Deus faz com que a nova natureza recebida pela salvação domina agora a velha natureza, para que a carne não receba mais ocasião, ou seja, não tenha mais ocasião, ou seja, domínio, mas agora o Espírito. Ele vai dominar totalmente a vida do crente, ou seja, o fruto do Espírito Santo, em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dessa maneira, Jesus fica formado em nós, Gálatas 4, 19. E nós nos tornamos um mesmo Espírito com o Senhor, como está em 1 Coríntios 16, versículo 7. Capítulo 6, versículo 17. E João Batista, ele se expressou sobre isso quando ele falou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Dessa maneira, a vida de Jesus se manifestará em nossa carne mortal. Em 2 Coríntios 4, versículo 10. E isso terá influência santificadora em toda a nossa maneira de viver. No falar, no pensar, no agir, no sentir. A nossa vida agora, ela se tornou de uma forma distinguidamente honesta diante de Deus e diante dos homens. E agora ela mantém um nível de moral elevada, com um caráter lapidado e com novos valores. O cristão que nasce de novo precisa ter um caráter lapidado por Deus e ter valores lapidados pelo Espírito Santo de Deus. Quais são, assim, os aspectos dessa santificação? Bom, dentro deste conceito teológico, o aspecto salvífico, ele pode ser subdividido pelo menos em 3. A santificação, ela significa, primeiramente, a separação do mal. A Bíblia diz: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separei-vos dos povos para serdes meus. Levítico 20, versículo 26. Paulo também vai destacar, nesse sentido de santificação, quando na sua carta aos Coríntios, ele vai mostrar o seguinte: a necessidade de nós deixarmos o que é errado, o que é mal, o que nos afasta de Deus, o que entristeça o Espírito Santo, para se voltar para o Senhor, para uma nova vida de acordo com a nossa atual posição diante de Deus. 2 Coríntios 6, dos versículos 14 ao versículo 16. E vai nos mostrar o quê? Ele vai nos dar
diretrizes para que nós venhamos nos apartar de tudo que é imundo, 2 Coríntios 6,17. Para quê? Para que possamos ser recebidos como filhos e filhas do Senhor Todo-Poderoso, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Nessa separação do mal, o crente resolve de coração, por inteireza de toda a alma, entregar a Deus tudo, tudo, sem reserva, né? Da sua vida, tudo que pertence à sua vida, nas mãos do Senhor, e vai abandonar, né? Ele abandonou o pecado para entregar todo o seu ser nas mãos do Senhor, e ele vai abandonar o mundo para agradar a Deus. Em 2 Coríntios 7, versículo 1, e também no capítulo 5, do versículo 9 de 2 Coríntios também. Em Efésios também, capítulo 5, versículo 10, vai estar também dando esse alicerce nessa palavra. Assim, o que vai acontecer? A salvação tanto uma obra, né, instantânea, como também é uma obra progressiva na vida de todo que nasceu de novo. Ou seja, assim que o crente ele se aparta do mal, ele começa o quê? A praticar o que é bom, o que é bem, para agradar a Deus, né? E, de acordo com a palavra do Senhor, em 1 Pedro 3, versículo 11, isto, ele é um processo, pois Deus, ele vê e conhece a atitude de cada cristão. Aonde quer que nós estejamos, Deus sabe com propriedade, ele conhece com propriedade completa e plena da palavra cada cristão, né? E ele continua purificando, libertando e aperfeiçoando e santificando no temor de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. É muito bom se os irmãos pudessem ler com maior atenção essa referência bíblica. Esse cristão santificado, ele é agora transformado. O próprio Deus transformou a sua maneira de viver. E ele atendeu a um chamado, ele atendeu positivamente a oportunidade salvífica que lhe foi oferecida pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue, pela expiação que foi feito pela sua vida. E ele agora também decide, pela graça e capacidade do Espírito Santo, a servir ao Senhor Jesus Cristo em santidade, em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Dessa forma, a justiça da lei, ela se cumpre em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito.